Muita gente acompanha notícias sobre a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic, ou nos Estados Unidos, a taxa que o Fed estipula, que é a Fed Funds. Mas nesse vídeo eu vou te explicar qual que é a taxa que realmente impacta a economia, impacta o mercado e o seu portfólio de investimentos. Como é que você consegue acompanhá-la de uma forma contínua, somente através de fontes gratuitas. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo porque vai ser de utilidade pública. A taxa de juros de curto prazo, que muita gente acompanha, é uma taxa que é estabelecida pelo Banco Central, que é estabelecida pela autoridade monetária de um país. Só que as taxas que mais influenciam o mercado e a economia real são taxas de longo prazo, que são definidas pelo mercado e não pela autoridade monetária. Então, o tema desse vídeo que você vai entender aqui é como acompanhar a curva de juros e qual fonte você pode utilizar. E o que é a curva de juros? A curva de juros ela relaciona a taxa de juros para diferentes vencimentos para o mesmo risco de crédito. Por que o mesmo risco de crédito? Porque você não pode comparar a curva de juros dos títulos públicos, os títulos soberanos, com os títulos de empresas, porque o risco de crédito é diferente. Da mesma forma, a curva de juros de empresas high grade é diferente da curva de juros de empresas high yield. Mas o importante é você entender que a curva de juros nada mais vai ser do que uma representação gráfica de taxas diferentes para prazos diferentes. E por que isso é importante? Porque tanto a taxa Selic quanto a Fed Funds são taxas overnight, são taxas de curtíssimo prazo. O que a gente vai acompanhar através da curva de juros são as taxas de 5 anos, de 10 anos, de 20, 30 anos. E essas são as taxas que influenciam, por exemplo, os financiamentos, que influenciam os empréstimos que os bancos dão. Se o empréstimo fica muito mais caro, poucas pessoas ou menos pessoas vão começar a tomar crédito, isso pode diminuir a demanda da economia, isso pode diminuir a demanda de crédito por imóveis, pode impactar o setor imobiliário. É a curva de juros, principalmente os juros então de longo prazo, que também influencia na precificação dos ativos. Qual é o método mais comum de você avaliar o preço justo de uma ação, o valor justo de um fundo imobiliário? Você nada mais faz do que um fluxo de caixa descontado. Então você estima o fluxo futuro e você traz a valor presente. Então quando essa taxa de juros de longo prazo aumenta, o custo de oportunidade, a taxa de desconto aumenta e os ativos são também precificados para baixo. Então são essas taxas de longo prazo que mais impactam no nosso dia a dia. Tanto é verdade que nos últimos 10 dias, por causa das declarações do governo e do risco que o mercado começa a enxergar diante do nosso cenário fiscal para 2023 e nos próximos anos, a curva abriu muito, a curva de juros do Brasil, seja juros nominais, tanto quanto os juros reais, e os fundos imobiliários sofreram muito. E muita gente que tem fundo imobiliário pensando em renda, mas não entende essa dinâmica, ficou surpreso com a queda que os fundos imobiliários tiveram. Então, se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir adaptar e encaixar para todos os ativos que você tem na sua carteira. Qual é, então, a fonte que você vai utilizar para acompanhar a curva de juros sem depender de uma fonte paga, sem depender de um profissional que fica te mandando esses dados? Você vai entrar no site da Ambima, você pode simplesmente jogar no Google Ambima curva de juros fechamento, vai ser o primeiro link que aparecer, ou você pode entrar no link que eu deixei na descrição. Você tem a opção de fazer o download, então você conseguiria baixar um Excel e você mesmo faria o seu gráfico, ou se você quiser algo mais simples, você consegue clicar em tela para você poder visualizar a curva de juros e você vai colocar a data de consulta. Nesse caso, você consegue colocar sempre a data de consulta de um dia anterior e de no máximo 5 dias anteriores. Você não consegue colocar do mesmo dia ou de muito tempo atrás. Você vai clicar em consultar e vai aparecer essa telinha para você. Do lado esquerdo, você consegue visualizar, então, qual é a curva de juros dos títulos pré-fixados. Você consegue ver também qual é a curva de juros real e também até qual é a curva de inflação implícita. Se você tiver esses dados em mãos e comparar, né, de uma semana para outra, você vai conseguir perceber se a curva está abrindo, ou seja, se ela está se deslocando para cima, se o mercado está exigindo taxas maiores, com isso você pode ter uma oportunidade de investimento, ou se essa curva está fechando, se ela está se deslocando para baixo e o mercado está exigindo taxas menores. Então, essa é a forma mais simples que você consegue para acompanhar a curva de juros no Brasil.
Já nos Estados Unidos existem duas maneiras. Uma fonte que eu gosto muito é o site da Bloomberg, então você pode ou jogar no Google Bloomberg Rates Bond, e aí você vai conseguir ver as taxas de juros de todos os países. Então perceba, nesse print, nessa imagem que eu coloquei na tela, eu tenho a taxa de juros de todos os títulos do Tesouro Americano. Então eu tenho o título de 3 meses, que está me pagando 4,21%. Nessa quarta coluna escrita yield, é a taxa que ele está rendendo. O título de 6 meses, 4,54%. O título de 5, 10 e 30 anos. Então aqui você consegue ver de uma forma muito simples o tanto que cada um desses títulos está te pagando. E se você quiser visualizar de uma forma um pouco mais interessante, assim como a Ambima ela oferece para a gente aqui no Brasil, você pode simplesmente entrar no site da Investing, nesse site que aparece para você, vou deixar também nos comentários, na descrição desse vídeo, você joga no Google Investing Rates Bond USA. Dessa forma você consegue ver a curva de juros atual e o mais interessante, você consegue comparar essa curva de juros com uma semana atrás e essa mesma curva de juros há um mês. Então você consegue analisar se a curva está abrindo, se ela está subindo ou se essa curva está fechando. Lembrando sempre que quando uma curva abre, significa que os juros estão aumentando, então está tendo uma variação para cima da curva como todo, um movimento para cima, e isso tende a impactar de forma negativa os ativos, o valuation dos ativos, e quando essa curva cai, isso tende a impactar de forma positiva os ativos. Então você consegue visualizar através dessas fontes gratuitas que pouca gente divulga, mas é tão importante para o investidor brasileiro como que a curva de juros do Brasil e a curva de juros dos Estados Unidos está se comportando. É importante fazer uma distinção no final desse vídeo, porque eu já ensinei em algumas ocasiões, onde a gente estava falando de renda fixa americana, que os juros de longo prazo, eles refletem a expectativa de inflação e eles refletem também a expectativa de crescimento econômico. Então, quando o crescimento econômico está em xeque, quando o país tem sinais de recessão, de desaceleração econômica, as taxas de juros de longo prazo tendem a ceder e cair. Por quê? Porque o mercado já está antecipando que em algum momento o Banco Central, a autoridade monetária daquele país, vai precisar reduzir as taxas para estimular a economia. Então, nesse momento, por exemplo, eu espero que as taxas de longo prazo, de 10, 20 anos dos Estados Unidos, cedam. Isso é uma oportunidade para quem quer ganhar na marcação ao mercado, quem quer comprar um título mais de longo prazo. No caso do Brasil, pessoal, e países emergentes em geral, o que é importante vocês saberem é que a curva de juros ela não responde apenas aos sinais da inflação e do crescimento econômico, mas existe um terceiro componente que é o risco país, ou no caso do Brasil, risco fiscal. Isso tanto é verdade que há um mês, como a nossa inflação está cedendo, a gente teve 3 meses de deflação, o último mês já veio um pouco mais alta, mas ainda assim a inflação acumulada do Brasil, o IPCA, vem cedendo nos últimos meses. Apesar disso, e apesar da economia também já começar a apresentar um ou outro sinal de fraqueza, as taxas de juros recentemente dispararam. Por que que isso aconteceu? Porque o mercado começou a enxergar um risco fiscal muito mais alto, o risco país aumenta, o risco de calote, o risco de inadimplência. Então, é importante essa distinção quando você estiver analisando curvas de juros para você fazer investimentos na renda fixa e ganhar na marcação ao mercado, porque países desenvolvidos têm uma dinâmica um pouco diferente de países emergentes, onde o risco é maior. E existe também uma outra variável. No caso de países emergentes, o fluxo para esses países depende muito do cenário externo, porque é o cenário externo, é o cenário global que influencia o cenário brasileiro, e não o contrário. A gente tem que fazer a nossa lição de casa para não depender tanto do cenário externo. Mas a verdade é que o cenário externo vai determinar o que acontece aqui. E a gente tem sinais de muita fragilidade no mundo, de incertezas geopolíticas, de recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa. E quando esse cenário ele se concretiza, um cenário de muita incerteza, existe um movimento chamado Flight to Quality, que é quando os investidores eles movem os seus recursos, o seu dinheiro, para ativos mais seguros. Quais são esses ativos? Geralmente são os Treasury Bonds, ou os títulos do governo americano, os títulos do Tesouro Americano, que são os títulos mais seguros e mais líquidos do mundo. Então, nesse cenário externo um pouco mais caótico, um pouco mais desafiador do que foi nos últimos anos, ainda existe esse vento desfavorável contra países emergentes, como é o caso do Brasil. Então fique ligado para você não fazer nenhuma exposição de renda fixa de longo prazo que venha te trazer prejuízo na marcação ao mercado de forma negativa.
Tá bom, pessoal? Se você gosta desse tipo de vídeo mais técnico e também com fontes gratuitas para você começar a fazer a sua própria análise, tomar as suas decisões de forma independente, deixa aqui nos comentários, compartilha também. Eu te vejo na próxima.